ele era tão alinhado, irmão. Imagina ser chamado com homem segundo o coração de Deus. Ou seja, eu quero o que o Senhor quer. Então, assim, o que eu tenho não pode ficar só para mim. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Então, é isso. Senhor, me ajude. Abra os meus lábios para que eu proclame a sua verdade e possa alcançar pessoas. Irmão, e Davi, você me perguntou lá no início, né? Falou sobre erros e tal. Ele sempre foi um cara improvável. Sempre foi. Se você olhar toda a história de Davi, ler 1 Samuel, você vai ver que Davi sempre foi um cara improvável. E Deus gosta desses caras improváveis, né? Não é à toa que a gente está aqui. Não é à toa que hoje eu faço o que eu faço. Eu lembro que quando eu comecei a entender em Deus, cara, o que o Senhor queria de mim, eu comecei a entrar em crise, irmão. Eu falei assim, caramba, o que vai ser de mim, sabe qual é? Eu sou muito pequeno para isso. E você olhando para Davi também era muito pequeno para conseguir fazer tudo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas eu costumo dizer que a improbabilidade é uma matéria-prima para Deus levantar grandes homens, para Deus levantar grandes mulheres, para Deus levantar grandes pessoas. Então o que a gente precisa, irmão, é ser um homem segundo o coração de Deus de verdade. Amém. E eu pensava lá atrás que eu não conseguia e eu consegui. E eu estou prosseguindo, permanecendo nisso, porque eu entendi que é a graça. Sabe qual é? Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos atrás, 4 e meio, quando eu decidi me voltar para o Senhor, eu descobri que existia uma graça. E hoje eu continuo entendendo que é graça sobre graça para a gente fazer isso. E Davi era um cara assim, irmão. A honra que Davi tinha, ele já tinha uma palavra. Saul estava no reinado ainda, mas ele honrou até a morte, irmão. Ele honrou até o fim, cara. Não, ele é ungido do Senhor. Foi o Senhor que eu entendo que o Senhor colocou ele aqui. Então eu não posso tocar nesse cara, irmão. Eu não posso desonrar esse cara. Sim. Entende a cultura de honra? E assim, tudo que ele plantou, irmão, tudo que ele semeou, ele também colheu, né? Quanta honra o Davi recebeu, sabe qual é? Eu tenho preciso... Pô, eu queria beber água de tal lugar. Os caras dão a vida. Sim, você acha mano. que isso foi o quê? À toa? Não, pô. Foi porque ele plantou honra. Exatamente. Então ele colheu honra. Exatamente. Entende? Eu até pesquisei aqui, cara, pra ler aqui. Tá em 2 Samuel, no capítulo 23, versos 15 e 16, rapidinho. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, ou seja, 3 caras foram dar a vida para pegar uma água para Davi, tá ligado? E tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Isso que é o mais louco. Porém, ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Imagina a loucura que os caras fizeram para ir lá pegar uma água para ele e eles chegarem e Davi jogar fora. Imagina a crise desses caras. Mas aquilo ali também foi um reconhecimento de Davi, né? Falar, caraca, esses caras foram lá, mano. Eles arriscaram a sua vida para pegar um copo de água de Belém. Mas eu ofereço ao Senhor, porque ele é digno, né? Até disso, cara. Então, diante disso tudo que a gente trocou ideia aqui, cara, a gente vê, né, o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus e como que ele viveu a sua vida, ele perseverou, né, em todos os seus caminhos. Ele, de fato, né, era um cara que se quebrantava constantemente em Deus e intensamente, que a gente precisa não ser só intenso, né, mas ser constante. Correto. E vice-versa. Correto. Irmão, eu fico pensando um pouco, como a gente estava falando, ele ser intenso, né? A intensidade de Davi, né? Mas Davi, ele foi intenso não só quando ele começou não só quando começou a realização de algo que Deus despejou sobre a vida dele, ou seja, o reinado, né? Mas antes de Samuel, cara, chegar na casa de Jessé, que era o pai de Davi e ungir Davi já era intenso lá atrás das malhadas. Olha que incrível, mano. Então, olha que aprendizado que a gente consegue tirar disso. Eu não preciso esperar algo acontecer para eu ser intenso. Eu preciso ser intenso agora. Exato. Mas, ao mesmo tempo, não esquecer lá na frente. Qual é o nosso cuidado nisso? Eu tenho uma frase que é o seguinte, eu guardo isso para mim, que é: a ansiedade do futuro
nos tira a intensidade do presente. Uau. Sabe qual é? Porque eu tô vendo tanta coisa que Deus falou pra mim, eu tô com meus olhos e meu coração lá, que eu esqueço de ser intenso aqui. O que eu faço hoje? O que Deus me deu pra cuidar hoje? Isso vai me ajudar a trilhar um caminho até eu chegar lá e cumprir tudo aquilo que Deus tem pra mim. Isso vai gerar maturidade, isso vai me forjar. Enfim, então eu fico imaginando Davi atrás das malhadas, sendo intenso em cuidar das ovelhas dos seus pais. Ou seja, ele sempre foi um cara obediente, irmão. E Deus olha isso, é o seu coração. Entende? Então, o que a gente precisa fazer, fazer igual Davi, ser intenso, mesmo sabendo que tem coisas grandes, mesmo sabendo que o Senhor me ungiu, tá bom, eu vou chegar lá, mas eu preciso ser intenso hoje. Eu não tenho o porquê ser ansioso em viver tudo aquilo, sabe? Precisamos sim ter um anseio, mas não nos perder de viver o presente, que é um presente,